Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje é dia 6 de outubro e dando continuidade ao nosso ano bíblico, a nossa leitura de hoje foi Mateus, Evangelho de São Mateus, dos capítulos 5 ao 7. E agora, neste vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre a leitura de hoje. Olha só, hein? Tem muito o que comentar, né? Uma leitura interessante, importante, acho que você leu aí também. Aqui nós lemos o Sermão do Monte, né? Começa ali do capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Então, todo esse bloco de texto aí, entre os capítulos 5 ao 7, fazem parte do Sermão do Monte. E vamos comentar algumas coisas aqui. Então, não sai daí. Eu já volto. Solta a vinheta, editor. Muito bem, voltamos com o nosso canal Descomplica pra gente, hoje dia 6 de outubro. Mas antes de nós comentarmos aqui sobre a leitura, eu já peço para você que deixe um like neste vídeo e que também se inscreva no canal. É importante a sua inscrição no canal. Para você não vai custar nada a inscrição, você não vai pagar nada, mas para nós será de grande importância a sua inscrição, porque quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que este canal é relevante, que os vídeos são relevantes, e ele vai indicar esses vídeos para outras pessoas também. Então, dá uma moral para nós, se inscreva no canal. Eu espero que você faça isso para nos ajudar, tá bom? Muito bem, Sermão do Monte, Mateus 5 ao 7, como eu já disse, todos esses versículos entre os capítulos 5 e o 7 fazem parte do bloco de texto que refere-se ao Sermão do Monte. E nós temos então, de início do Sermão do Monte, nós temos as bem-aventuranças, né? Então são bem-aventurados. E Jesus fala que quem são os bem-aventurados? São os mansos, os humildes, são os misericordiosos, são os limpos de coração. Aí Jesus, ele classifica os pacificadores, né? Pacificador é importante, aquela pessoa que ao invés de jogar uma gasolina numa contenda para inflamar mais, ele vai pacificar, ele vai acalmar. Então são bem-aventurados. E olha o verso 11, diz assim que bem-aventurados sois vocês quando por minha causa vos insultares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então veja, queridos, que os seguidores de Cristo sofrerão esse tipo de perseguição. Eles inventarão coisas, mentirão sobre nós, seremos insultados. Tá? Então os discípulos passaram por isso daí, né? Os apóstolos passaram por isso daí. Então nós, você e eu, que somos seguidores de Jesus, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por isso também, mas o verso 12 diz para nós nos alegrarmos, porque é grande a recompensa que está no céu para nós. Então não vamos deixar os comentários negativos ou as calúnias nos abater. Vamos continuar firmes e fortes, porque o galardão que receberemos das mãos de Jesus vai ser grande para cada um de nós. No verso 17 do capítulo 5 é algo interessante, presta atenção, hein? Para tudo que você está fazendo e olha para mim, olha para cá. Veja, hoje as pessoas dizem assim: Jesus aboliu a lei, Jesus morreu na cruz para abolir a lei, então eu não preciso mais guardar a lei de Moisés, a lei foi abolida, os mandamentos foram abolidos. Mas esse texto é Jesus falando comigo e com você. E o que é que Jesus fala comigo e com você? Vamos ler? São Mateus, capítulo 5, verso 17 em diante, diz assim: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Esse cumprir aqui é com o objetivo de obedecer. Quando você que é mãe, você passa uma ordem para o seu filho, você que é pai, passa uma ordem para o seu filho, filho, vá carpir a grama, ou você que é mãe, né, filho, lave a louça. Aí quando você volta, a grama está carpida, ou a louça está lavada. Então o filho, ele fez o quê? Ele cumpriu uma ordem que você passou, ele obedeceu.
Então, aqui mesma coisa. Então Jesus diz assim, olha, eu não vim revogar, eu não vim anular a lei, eu vim para cumprir, ou seja, eu vim para obedecer. Até porque se Jesus não cumpre ou não obedece à lei, ele seria um transgressor da lei, concorda comigo? Sim ou não? Então veja, e aí ele continua dizendo, verso 18, porque em verdade lhes digo que até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha só, Jesus fala assim, enquanto existir céu e terra, existe a lei. Enquanto existir céu e terra, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Agora, olha o verso 18. Pois aquele que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que por menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino do céu. Sabe aquela pessoa que diz assim, você não precisa mais guardar a lei, você não precisa mais obedecer o mandamento, você não precisa mais guardar o sábado. Mudou, Jesus mudou lá na cruz. Você não precisa mais obedecer isso. Jesus mudou na cruz. Olha o que diz aqui. Aquela pessoa que fizer isso e ensinar as pessoas vai ser considerada mínima no reino do céu, ou seja, não tem para ela lugar no reino do céu. Isso é sério, meu irmão, minha irmã. Se você está numa igreja que o seu líder religioso, que o seu pastor, que o bispo ou alguém ali, ele ensina isso para você, ele ensina que o sábado não precisa guardar mais, que Jesus aboliu, que Jesus revogou, em nome de Jesus, sai fora dessa igreja. Porque o ensinamento está errado. Pessoas que ensinam isso, diz a Bíblia, você leu aí comigo, que é considerado o mínimo no reino do céu. Mas olha a continuação aqui. Aquele, porém, que os ensinar e observar e os ensinar, esse é considerado grande no reino do céu. Queridos, agora se você, assim como eu, ensinar, guardar os mandamentos, dizer assim, olha, precisa guardar os mandamentos, essa pessoa será considerada grande no reino do céu. Eu pergunto para você, você que está me assistindo agora, você quer ser considerado grande ou pequeno no reino do céu? Você quer ter lugar no reino do céu, sim ou não? Eu quero. Você também quer? Então obedeça aos mandamentos e ensine aos outros a obedecer o mandamento. E se você conhece alguém que diz que os mandamentos foram abolidos, diga assim, é mentira. Jesus disse em São Mateus 17, 5:17, que ele não aboliu, ele não veio para isso, ele veio para cumprir também. Muito bem, agora a partir do verso 21, Jesus ele dá um sentido à lei, veja, tanto é que ele veio para cumprir a lei, que ele veio dar um sentido à lei. Veja, a lei diz assim no 6º mandamento, não matarás. Além de Jesus ainda ele concordar com esse mandamento, ele dá mais um sentido a esse mandamento ainda. Ele diz assim, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja, além de Jesus disser para não matar, ele fala assim, olha, aquele que insultar o irmão já é pecado, não precisa nem matar, basta insultar. Olha só que interessante, veja, a lei diz assim, não adulterarás, é ou não é? É o 7º mandamento, não adulterarás. Agora, olha aqui a partir do verso 27. Além de Jesus observar esse mandamento, ele dá mais um sentido a mais o mandamento. Fala assim, olha, eu digo para você, além de não adulterar, se você olhar uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração. Então veja, Jesus não veio mudar nada, ele veio dar um sentido a mais na lei. Diferentemente do que as pessoas ensinam por aí. Jesus aboliu, que Jesus fez isso ou aquilo. Cuidado com pessoas desse jeito, meu irmão, minha irmã. Elas querem levar você para a perdição, hein? É muito cuidado. O divórcio, a partir do verso 31, Jesus diz assim, que não é permitido carta de divórcio. Hoje as pessoas casam, descasam, né? Vai lá no cartório, descasa, casa com outro, ou casa com outra, aí não dá certo, descasa de novo, e casa, e divorcia, e casa. Mas a Bíblia não diz assim, a Bíblia fala que não é permitido o divórcio. E Jesus ele coloca uma condição aqui. Jesus diz assim, exceto por causa de relações sexuais ilícitas. Aí sim é permitido o divórcio, ou seja, em caso de um dos cônjuges praticar adultério,
ou ter relação sexual de maneira que não está dentro dos planos de Deus, então aí sim. Mas fora isso, não é permitido o divórcio, tá? De maneira alguma. O casamento, ele é vitalício, ele é para todo sempre. E a partir do capítulo 6, nós temos aqui um texto interessante. Eu quero ler com você aqui a oração do Pai Nosso, né? Então veja que a partir do verso 9, Jesus ele ensina a orar. Veja que a oração do Pai Nosso, essa é uma oração padrão, uma oração modelo, para que eu e você possamos também fazer essa oração. E veja que no final da oração fala que nós devemos perdoar aos outros, assim como Deus nos perdoa. Então, se você costuma não perdoar, em nome de Jesus, ore a Deus para que Ele coloque um coração perdoador em você, tá? Porque se você não perdoar, você não é digno nem de orar essa oração aqui, a oração do Pai Nosso, tá bom? Então, que você possa ter um coração perdoador, um coração humilde e perdoar as pessoas que ofendem você. Assim porque também eu e você precisamos do perdão de Deus. Mateus 6,33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O trabalho, o serviço, a roupa, a comida, a bebida, é Deus que vai acrescentar para nós. Mas em primeiro lugar deve ser buscado o reino de Deus. Nós não podemos atropelar as coisas, colocar Deus por último, não. Deus tem que ser o primeiro na sua vida e na minha vida também. O hábito de julgar os outros, no capítulo 7, Jesus fala isso no Sermão do Monte: não julguem para que não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem os outros, vocês serão julgados também, com a mesma medida. Tá? Então, nós não devemos levantar julgamento. Se você não tem certeza, fica quieto, tá? Isso. Se você falar alguma coisa sem certeza, você estará julgando. E a partir do verso 13 fala sobre a questão da porta estreita, né? Hoje o mundo oferece uma porta larga, prazerosa, cheia de luzinhas piscantes, luzinhas coloridas, e as pessoas estão entrando de bando, né? De monte de gente nessa porta larga. Mas a Bíblia diz que a porta que conduz para o céu é a porta estreita, é uma porta um pouco mais difícil. Por que é difícil? Porque você tem que deixar um vício, deixar um hábito, deixar um costume. Você tem que deixar alguma coisa, você tem que deixar a favor de Cristo. Eu deixei muitas coisas na minha vida por Cristo. E você? Você também, meu irmão. Será que o que você faz é mais valioso do que a sua salvação? Será que a sua salvação vale mais que uma carteira de cigarro? Talvez esteja falando aqui para alguém que fuma. Será que a sua salvação vale mais que um copo de pinga ou de cerveja? Se é que eu estou falando aqui para alguém que bebe, né? Bebida alcoólica. Será que a sua salvação vale mais por uns momentos de prazeres, de sexo ilícito num quarto de motel, ou com uma amante, ou com um amante? Se é que eu esteja falando para alguém aqui que pratica isso. Será que a sua salvação é mais valioso que isso? Alguma coisa temos que deixar a favor de Cristo. Talvez seja isso. Você tem que abandonar. Essa é a porta estreita. Agora, a porta larga não, você não precisa abandonar nada. Você pode viver do jeito que você está, mas essa porta larga conduz à perdição. E é muitos que entram por ela. Então, em nome de Jesus, abandone a sua vida de pecado e se converta a Cristo, porque Jesus está voltando, meu irmão. Deus abençoe você. Amanhã estaremos de volta aqui com o comentário do próximo vídeo. Te espero lá. Um abraço. Tchau, tchau.